Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal que está chegando aí. Sejam todos bem-vindos ao Motim na Quarentena. Vamos começar agora uma discussão, uma conversa muito legal aqui no Motim na Quarentena. Sejam bem-vindos, Kleber, Fernanda está chegando. Então, sejam bem-vindos ao Motim na Quarentena. O Motim que tem como um subtítulo o mito, rito, cartografias feministas nas artes. Subtítulo do Motim. E o Motim é um grupo de pesquisa vinculado ao CNPq e à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. E o Motim tem se destacado por um caráter interinstitucional, gerando discussões e pesquisas também na Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, e Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, o Motim, ele tem esse movimento aí, que é um movimento interinstitucional. Boa noite para todo mundo que está chegando. Para o Motim na Quarentena, a gente está na segunda live, a gente teve uma live ontem, e eu estava contando aqui para as pessoas que o Motim, né, que tem esse subtítulo Mito, Rito e Cartografias Feministas nas Artes, é um grupo de pesquisa vinculado ao CNPq e à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, e tem se destacado por esse caráter interinstitucional, gerando essas discussões, pesquisas, também na Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN. Nesse trânsito entre universidades, se vem diluindo assim fronteiras, né? Fronteiras acadêmicas que separam Nordeste de Sul, de Sudeste, e construindo pontes. Eu acho que é exatamente essa função que o Motim tem como grupo, né? Construir pontes entre artistas, pesquisadores, na circulação de discussões artísticas acerca da mulher, dos arquétipos femininos, também das questões de gênero, de racialidade, discussões de diferentes feminismos que norteiam as lutas de mulheres no solo nacional e até internacional, que a gente tem pesquisas aqui no Motim que também tem trabalhado na relação com a África, é o caso do trabalho da Adriana Miranda e o caso do trabalho da própria Fernanda Dias, que hoje vai conversar com a gente. Então, é legal ainda que a gente saiba que o grupo, né, reúne investigações no e da pós-graduação, e que o grupo trafega pelo campo do mito, né, do mito como um suporte, pensando o mito como uma plataforma, uma narrativa mítica, enquanto espaço de um reconto da gênese, né, do que é pessoal, numa trama retroalimentativa com as demandas sociais que são fundamentalmente políticas. Então, a gente pensar um pouco no mito como plataforma, né, como narrativa, a narrativa mítica como uma plataforma para a gente discutir questões que são pessoais e que são políticas. Eu sou a professora Luciana Lira, coordenadora do Motim. Para quem não me conhece, está entrando aí, aos poucos as pessoas estão se juntando, se amotinando, e eu estou mediando esse projeto de lives, nessa fase de necessário isolamento social. Bem, o tema geral dessa semana, né, que começou ontem, a gente ontem, vai ter uma live hoje, e a gente vai ter sempre lives entre segunda e terça, segunda de noite, terça de noite, às 20 horas. E a gente vai ter temas, né? São grandes temas a cada semana, são grandes temas e os títulos desses temas estão dentro desse grande tema, né?
Então, o grande tema, o tema geral dessa semana e também da próxima, na verdade, é Poéticas e Pedagogias Pretas nas Artes da Cena, Racialidades e Feminismos. Isso aí, vamos dizer que é um nicho de pesquisa que a gente tem dentro do grupo, do Motim, né? E para a gente conversar hoje, a gente vai chamar a Fernanda Dias. Vamos ver se ela já chegou por aqui. Boa noite, Motim. Vamos ver se a Fernanda está chegando por aqui. Ela chegou já cedinho. Vamos lá. Vamos conectar com a Fernanda. Ela deve estar chegando aqui. Opa! E Fernanda? Então, Fernanda, vamos ver que ela vai entrar aqui já já. E aí, Fernanda? Olá! Oiê! Boa noite. Boa noite, como é que você está? Estava contando um pouco aqui para o pessoal que aqui é o Motim. Você também, que é uma recém-amotinada, né? E aí, eu queria apresentar um pouco a Fernanda antes dela começar a conversar com a gente. Fernanda é atriz, é artista da dança, pesquisadora das danças de matrizes africanas, é mestre em artes cênicas pela Unirio e doutoranda em artes pela UERJ. Fernanda também é especialista em preparação corporal, com formação na Faculdade de Dança Angel-Viana, no Rio de Janeiro, e especialização em danças tradicionais e contemporâneas no Senegal, do Senegal. Com uma formação pela École des Sables do Senegal, África, como eu estava falando para vocês ontem, ontem e hoje, né, que na verdade o Motim já está começando a fazer algumas interlocuções fora do Brasil, eu acho que a Fernanda é uma dessas pesquisadoras que estão cruzando o oceano, né? E ela é uma das fundadoras do grupo, né, do Ciclomáticos, companhia de teatro e coletivo Negração, aliando seus conhecimentos nas artes da cena, teatro, dança, criou o Laboratório Raízes do Movimento, uma vivência nas danças negras, com foco no gesto do ator. A prática e a pesquisa estética estão alicerçadas por técnicas desenvolvidas por mestres com quem ela estudou e ou pesquisa, né? No caso, Mercedes Batista, Germana, como é que fala o Aconi. sobrenome dela? Aconi. Isso. Charles Nelson, Aconi. Luciane Ramos, Aida Comero, Augusto Mulu, Inaicira Falcão, entre outros, né? Que eu acho que são pessoas que ela vai falar um pouquinho para a gente, fazer com que a gente conheça também. Então, mais uma vez, boa noite, Fernanda, seja bem-vinda a Motim na Obrigada. Quarentena, né? E como eu fiz ontem também, né, hoje a gente vai ter um dia um pouco mais tranquilo, uma noite mais tranquila, porque a gente só tem você, na verdade, e as lives geralmente vai ser um papo entre mim e uma pessoa. Ontem a gente teve duas pessoas, e aí isso ficou mais corrido. Mas como eu fiz ontem também, eu fiz uma introdução, né, de um pensamento e para passar para você, eu acho para a gente até continuar um pouco a discussão que a gente teve ontem, quem participou, e passar a palavra para você. Então, eu fiquei pensando de ontem, até foi um questionamento que você jogou um pouco na roda sobre as estratégias, né? Quais são as estratégias de visibilidade, enfim. E aí eu pensei, né, no campo das artes cênicas, o entendimento de que uma crise das representações não é algo novo quando se trata da população negra, né? Uma crise de representação, né? Então, isso nos permite também ter a compreensão que esse recente fenômeno que tem colocado a luta por representatividade como uma das principais demandas levantadas pelos movimentos sociais, artistas, pesquisadores, espectadores, militantes negros da atualidade, né? Então, a crise da representação leva a uma luta pela representação, né? Nessa luta essa luta está criando estratégias de ação, né, de visibilidade, estruturação dessas epistemologias, né, desses conhecimentos que foram obscurecidos. Não são conhecimentos que não existiam, eles existiram, mas eles estão sendo abafados, né? Foram abafados durante todo o tempo, em função de todo esse processo que a gente conversou um pouco ontem. Então, eu penso que a criação de metodologias, né, disparadas pelo conhecimento negro, né, pode ser um importante caminho, né, de visibilidade. Né? E para isso eu fiquei pensando, né, como é que a gente pode compreender essa dança negra? Né? Você jogou um pouco esse título para a sua fala de hoje, então como é que a gente pode compreender essa dança negra?
E quais são essas especificidades? O que é essa dança negra, né? Só para a gente entender um pouco que caminho que é esse que a gente vai tomar hoje à noite. Fica bem à vontade, a fala é sua. Como a gente aqui assim não tem um tempo relativamente grande, né, para falar um pouco, então acho que eu acho que esse é um tema que merece uma fala muito específica, né, e muito Uhum, bem mais estendida, digamos assim. A uhum, gente pode entender que as danças negras são as danças de matrizes africanas, né, que vieram a partir da população que foi escravizada. Então, essa população abarca aqui no Rio de Janeiro, né, nesse processo de escravização, e aqui no Brasil, no Brasil inteiro, começam a se criar diversas modalidades de dança. Aqui no caso do Rio de Janeiro, a gente tem o samba representando uma dessas danças, a gente tem a própria dança afro, a gente tem a dança dos orixás, a gente tem as danças tradicionais, o jongo, o maracatu. Então a gente pode entender que chamar de dança negra é uma questão de colocar dentro de um guarda-chuva essas várias modalidades de dança. Mas também é importante dizer que quando eu falo, quando a gente, que é isso, esse não foi um termo que eu inventei, dança negra ou danças negras, né? Não foi um termo que eu inventei, é um termo que ele surge nos Estados Unidos mais ou menos na década de 30, 20, uhum, 30, e quando esse termo começa a ser disseminado aqui no Brasil, ele parte muito de agentes que lutavam a favor dos direitos da população negra. Então, a uhum, gente tinha em São Paulo a Frente Negra Brasileira e aqui no Rio o tão conhecido Teatro Experimental do Negro. uhum, Entendendo que esse termo negro, como é um termo que, para a população não negra, não é um termo muito palatável, é um termo uhum, que causa muita hostilidade e repulsa. Então, esse termo negro é uma forma de colocar essa, esses apontamentos artísticos, filosóficos, também entrelaçado com as questões políticas uhum, que questões políticas que toda esse negrume uhum, traz desde quando o, os, os, os indivíduos escravizados chegaram aqui no Brasil. Então, a gente pode entender uhum, nesse sentido, que as danças negras são as danças que se desenvolveram no Brasil através do processo de escravização quando os negros aqui chegaram. Acho que a gente uhum, pode entender uhum. por esse caminho. Sim. E como você pensa essas especificidades, né? Essa aí seria o que é, mas o que é que também te chama a atenção, coisas que são muito afins entre elas, né? Afinidades entre uma dança e outra, porque eu acho que a gente observa essas afinidades, né? Sim. Eu acho que principalmente para quem não conhece, né? Acho que pode ser interessante de saber. Então, eu venho de um, bom, eu acho que eu posso dizer que eu aprendi a dançar lá no quintal da minha avó, né? A dona Uhum, Elisa, minha avó, a minha tia Sandra, minha tia Cristina, minha tia Lúcia, a Lena. Então, ali foi que eu tive esse primeiro contato com a dança negra. E no sentido mais de uma dança, de uma manifestação cultural, né? Já fora desse universo protetor e familiar, eu encontro, mais ou menos 2007, 2008, quando eu encontro o Charles Nelson. E quando eu passo a observar, a ter um olhar mais apurado para essas danças, né, que começam no momento que eu passo a fazer aula com o Charles, e depois a observar, porque embora essa dança tivesse ali muito no meu cotidiano, mas eu uhum, passei a observá-la de uma maneira mais profunda, entendendo que essas especificidades elas se transformam. Como eu vou dizer, por uhum, exemplo, a gente tem hoje uma dança muito famosa que é o passinho. E uhum, se a gente parar para observar o passinho, ele tem vários elementos do frevo. Ele tem uhum, vários elementos do que também se chama de dança afro. Então, essa possibilidade de transformação é uma das coisas que uhum, me encantam,
de você Uhum. ter ali um repertório de movimentos e a partir Uhum. desse repertório você conseguir criar outros e desse Essa criar outros, maleabilidade, né? Uhum. exatamente, sem deixar, pelo menos se espera-se, sem deixar de Uhum. perder essa ligação com, Uhum. com o continente africano. E quando eu digo isso, de não perder essa ligação, não é querendo dizer que a pessoa vai ser africana por ter essa ligação. Muito pelo Uhum. contrário, mas é dizer que a partir de um norte, né, a gente tem, Uhum. a partir de uma referência, criam-se outras que vão se transformando em outras na medida que o Uhum. tempo vai passando. Então, acho Uhum. que é mais ou menos por aí. E Sim. no período de entre 2005 e 2011, mais ou menos, que é quando os meus olhos passam a ficar ali investigando essas Uhum. danças. E eu fiz aqui uma colinha para eu não perder Antes o disso, você tempo. tinha uma carreira como atriz. A gente, acho que talvez até a gente fazer um link com ontem, né? Assim, tipo, como é que Aham. foi isso, Fernanda? Como é que foi essa identificação, vou militar, né? Talvez eu acho que seja interessante pensar nisso. Em que momento que você, né, que você estava ali, você percebeu, vou militar nesse espaço, nessa plataforma. Eu acho que é importante que eu tenha uma voz mais ativa dentro desses temas. Sim, eu comecei a fazer teatro com a companhia que eu faço parte até hoje, que é os Ciclomáticos, Uhum, e eu posso dizer que ali eu aprendi a ser artista, aprendi a ser uhum, atriz. A gente uhum, pesquisando ali com a gente mesmo, às vezes chamando alguém para fazer uma fala, para nos orientar de um modo geral. E depois de alguns anos, para poder até aprimorar esse meu lado da atuação, eu passei a fazer cursos em alguns lugares. uhum, E sempre me chamava a atenção que nesses cursos sempre tinha lá uma parte de corpo ou de dança, alguma coisa nesse sentido, mas não tinha, raramente tinha uma referência sobre essas danças, né? Sobre essas danças uhum, que trafegam aí nesse contexto uhum, negro afro-brasileiro. uhum, E, e aí entre vai pegando o que eu ia dizer. E aí mais ou menos o Ciclomáticos ele se forma em 1986, se eu não estou enganada, e 89, se eu não me engano. E aí mais ou menos entre 2005 e 2011 eu fui impactada por alguns acontecimentos. uhum, Já ainda não tinha essa, essa proposta de pensar nas danças negras para algum campo específico. Essas uhum, danças elas estavam muito ali no lugar do samba e da uhum, dança charme. Então estava muito no uhum, lugar do entretenimento, né? A uhum. O gente que é ia que é muito para o dança baile. charme? O que é dança charme? Fala para mim. Ah, menina, a gente tinha ali no bairro de Marechal Hermes um É. baile chamado Disco Voador, Uhum, e que todo domingo tocava essas músicas que chamam de música negra americana, né? uhum, Então lá o pessoal se juntava para fazer umas coreografias, ou uhum, então na época do carnaval ali com o samba. Então essas danças negras elas sempre estiveram ali no meu cotidiano, né? Primeiro numa uhum, forma no lado mais familiar, depois no uhum, lugar do entretenimento, e depois elas uhum, começaram a proliferar como uma manifestação cultural, digamos assim. uhum, E uhum, aí, no determinado momento, eu começo a ser impactada por por alguns apontamentos. Por exemplo, eu assisto a Companhia dos Comuns, que foi criada pelo Cobrinha, e eu assisto o espetáculo chamado Candaces. E aí, aquelas danças, elas estavam ali, naquele uhum, palco, com aqueles uhum. atores. Depois Cobrinha eu da assisti. capoeira, né? O Cobrinha é o diretor da Companhia dos No diretor Comuns, das comuns. Tá, exatamente. tá, E tá. depois eu assisto o Baculo, Baculos Bem Lembrados, e que tem Uhum, mais um trabalho onde a capoeira, os movimentos da uhum, capoeira saltam mais. E uhum, aí eu falei, uau, que coisa bacana, né? É, uhum, então não está só na família, não está só na diversão, ele também está no campo da arte.
Mas nos lugares que eu trafeguei, que eu estive para estudar dança, essas manifestações raramente existiam. Então, foi durante muito tempo fazendo dança contemporânea e um pouco tempo aí de balé. E aí eu sempre tinha uma interrogação que me incomodava. Por que essas danças não estão no palco sempre? E aí, depois que eu assisto esses dois espetáculos, eu participei do Olonadé, que é um conjunto de ações voltados para a arte da cena, com oficinas e apresentações. Todas essas ações estão pautadas nas matrizes africanas. Então, desde palestras falando sobre a arte, sobre o lugar do ator, até as artes do corpo, falando da dança, da capoeira. E eu falei, eu acho que esse negócio pode dar um caldo. E aí, para fechar a tampa do negócio, em 2010 eu participei do terceiro Festival Mundial de Artes Negras, com o Grupo Cor do Brasil, que é um grupo do Centro de Teatro do Oprimido, onde eu também faço parte desde 2010. E quando eu chego no Senegal, eu vejo várias modalidades de arte, todos eles versando nessas matrizes. Literatura, artes plásticas, a dança, a indumentária. E aí, quando eu voltei, eu comecei a direcionar os meus olhares para esse caminho. Como eu poderia enaltecer, digamos, se é que eu posso dizer assim, se é que eu posso valorizar cada vez mais essas danças, né, essas danças de matrizes africanas, dentro do lugar que eu atuo, dentro do teatro. E aí, primeiro eu experimentei comigo, no espetáculo da minha companhia, chamado A Corrente de Eleia. Estreou em 2005, mas foi em 2013 quando a gente reapresenta esse espetáculo. E aí eu mudei algumas propostas corporais que já tinham sido concebidas e passo a referenciar com os movimentos das danças dos orixás com o Charles Nelson eu aprendi. E aí, depois disso, eu falei, bom, acho que agora eu preciso estudar um pouco mais para saber como é que eu vou caminhar nesse sentido. Então, foi uma experiência pontual ali naquele... Aí você começou com uma experiência pontual, começou com uma experiência dentro da minha. companhia. Embora eu tenha visto isso no palco, né, com outros atores. Sim, nessa experiência, né, ampliada. Exato, mas ela começou ali de uma experimentação particular e o resultado foi muito significativo. E aí eu comecei a estudar para poder ampliar esse campo de estudo. E aí a primeira pesquisa ela é feita na Angel Viana, como preparação corporal para o ator. Depois eu vou para a Unirio para fazer o mestrado. E aí lá eu tive a felicidade de fazer o estágio de docência durante um ano. E aí eu pude utilizar essa linguagem, essa proposta com os alunos do curso de artes cênicas. E foi uma experiência muito interessante. E foi muito Conta bom pra porque gente, também... Essa. E foi também interessante porque era um momento em que os alunos da Unirio estavam efervescentes por referências afro-orientadas. Esse termo E por que você acha isso? O que você acha que foi acontecendo aí? Porque eu acho que também linka um pouco com ontem, né? O que você acha que aconteceu eu acho que aí? isso acontece principalmente pelo sistema de cotas, onde a galera de pele retinta consegue ter a possibilidade de ingressar na universidade. O que antigamente era um número muito irrisório. Então, quanto mais meninos e meninas, negros e negras, foram conseguindo furar esse bloqueio para conseguir entrar na universidade, essas referências por essas outras epistemologias foram tornando-se cada vez mais necessárias. E aí eu acho que foi um momento que casou ali da universidade estar nesse clima, né? E eu estar chegando ali com uma proposta diferente, né? Não sei se inovadora não, mas uma proposta diferente, porque eu acredito que outros agentes
já passearam ali na Unirio em algum momento. A Aguileu Coimbra, Sim. por exemplo, que é uma artista fabulosa, ela conseguiu ministrar algumas oficinas lá. O próprio Zeca Ligeiro, né, que tem toda Sim, que tem um a sua projeto história ali pautada nas matrizes maravilhoso. africanas. E aí eu cheguei ali naquele momento e foi um momento bem propício assim para a pesquisa. Foi um Um momento momento muito bom. democrático do Brasil também, né? Assim, Exato, a exato. democracia em outro lugar, né? Sem Sim, querer desvirtuar o assunto, mas eu acho que isso está tudo muito junto, né? Como é sim, que, né? Como é que o sistema de cotas é implantado, ao mesmo tempo que o sistema de cotas a gente está vivendo um momento político muito mais efervescente e positivo para essas representatividades, né? Então, acho que isso sim. faz todo sentido, né? Você começar a desenvolver uma pesquisa nesse momento, né? Com esse E os teor. alunos estavam nesse lugar do seu direito de fala, né? Sim. Enaltecendo aqui a Os Ludmilla. meninos estão falando aqui, aqui estão algumas pessoas falando, dizendo assim, rolaram muitos motins para reivindicação de fala e representatividade, aqui o Paulo está falando. Pois é, Enfim, e muita gente aqui foi um afirmando momento, esse momento. foi um momento Mas fala. rico. Foi um Aham. momento muito rico e Uhum. que eu até tinha uma proposta de oferecer para a universidade um curso de extensão, Uhum. mas aí logo em seguida que eu saí do mestrado, eu já ingressei no processo para me preparar para o doutorado e eu falei, não, uma Uhum. coisa de cada vez. E aí Sim, estou aí sim. agora na UERJ, Aham. muito E me, feliz. e, me e me conta um pouco, eu acho que talvez isso é uma coisa interessante da gente pensar, porque quando a gente pensa em estratégia, principalmente quem trabalha, eu acho que tem muita gente que tá entrando aqui, assim, que trabalha dando aula, né? São muitos professores e tal, tanto de teatro quanto de dança e tudo. E a gente é muito difícil a gente falar sobre um método, né? Ou sobre um caminho de criação, é muito difícil isso, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que é muito rico quando a gente tenta explicar de alguma maneira como é que se dá esse processo, como é que você introduz. Eu acho que é muito legal a gente pensar sobre isso, né? Como é que é esse processo, né? Que você faz, como é que quando você aborda os artistas ou alunos, quais são essas danças que você escolhe, né? Como é que é o caminho? Eu acho que é interessante da gente pensar um pouco essas estratégias, como é que é essa metodologia, né, que você foi construindo, assim. Porque tem É, muito eu, interessante, né? Porque tem essa coisa do passo, mas a gente pensa que na verdade, essa dança ela não é só o passo, né? Ela é uma cosmovisão, né? Eu acho que talvez fosse interessante a gente pensar um pouco nessa perspectiva, né? Que eu acho que tem a técnica, mas junto com a técnica tem toda uma filosofia que envolve a dança, né? Que principalmente essas danças, né? Porque eu acho que tem outras danças que realmente se pautam na técnica e se desvinculam do teor político, o teor filosófico que essa dança tem, né? Talvez seja legal a gente pensar, né, um pouco sobre isso agora, assim. eu acho que nos lugares que eu já passei, ministrando alguma oficina, fazendo algum encontro, esses lugares vão meio que alimentando o meu fazer, no sentido Uhum, de aprimorar e de melhorar uhum, a cada uhum, dia o meu cotidiano do fazer, né? uhum, uhum, E, e é engraçado que você vai ter uma aula de dança negra. Primeiro já existe uma. Mas o que é dança negra? Então tem uhum, essa primeira afastamento, digamos assim. E uhum, depois tem aquela coisa de mas eu não consigo, eu não sei, uhum, sem ao uhum, menos ter experimentado. Então, uhum, quem ajudou, dentre os pesquisadores, né, que me ajudaram muito, Maria Zeta Ferreira, a própria Nacira Falcão, que uhum, são artistas que escrevem também sobre as suas práticas. Quem ajudou muito também esses processos foram os exercícios construídos no teatro do oprimido e fazendo ótimo. com que esse corpo possa ser desmecanizado, Uhum, né? Então a ideia primeira é desmecanizar esse corpo. Então ele uhum, vai começar a dançar sem ele nem sentir. Ele mesmo vai uhum, criar uma dança que é dele, né? Que é uhum, da própria pessoa. E depois que a uhum, pessoa tem esse entendimento do seu corpo funcionando
com ritmo e movimento, aí a gente entra com o trabalho do passo, né? Atrelado a isso, eu sempre gosto de levar um texto para falar sobre ou algum agente da dança negra, ou sobre alguma história que atravessa a dança nesse contexto, porque eu entendo que quanto mais elementos eles conseguem absorver, elementos que são contundentes sobre todo esse universo que é enorme das danças de matrizes africanas, Sim. o movimento ele corre menos risco de ser reproduzido como um movimento vazio, Sim. né? Não só fazendo o movimento por fazer. Então, isso foi uma das ações que eu aprendi lá na École des Sables. Opa. Quando eu Queria que retorno você ao entrasse Senegal, um pouco nisso, né? quando eu retorno ao Senegal em 2015, e aí tive aula lá com a maravilhosa Germaine, e aí ela começa a envolver o corpo e a mente num lugar de dança, falando primeiro sobre o sol, entendendo essa região do sol e a região do quadril como a lua. Então, ela vai dando esses elementos que vão nos fortalecendo e fazendo a gente entender o nosso corpo. E o engraçado é que acabei fazendo uma comparação. Aqui, as aulas que eu tive com o Charles, por exemplo, para a dança de Yansan, então ele falava sobre as tempestades, sobre a dona dos raios e trovões. E quando eu tive aula lá, e aí ela falava da chuva, da tempestade, porém não dizia nome de orixá, porque como lá eles são muçulmanos, eles não têm essa ligação com a religião. Quer dizer, tem essa ligação, mas não com os Mas não orixás com os brasileiros, né? orixás. E aí eles falavam, dando as referências muito parecidas. E eu falava, mas isso é a dança que eu vi. E aí eu fui fazendo essa interface, né? Esse cruzamento entre como é que eu posso não me afastar desse lado religioso que essas danças carregam, mas também podendo colocar um outro olhar em cima desses movimentos e dessa junção, sequência de passos. Certo. E aí eu vou nessa onda. Essa onda é boa. Olha, falando nessa onda, acho que duas coisas que você falou aí que eu acho que são legais de a gente puxar. Uma coisa, eu acho que talvez você dá um pouquinho mais de pistas sobre o TO ou sobre alguma estratégia mesmo do TO que você usa, talvez o exercício mesmo, né? Talvez trazer um pouco para a gente, explicar o que é TO, porque talvez muita gente não sabe o que é TO aqui. Acho que isso é legal, né? Pelo menos um briefzinho do que é o TO. E uma outra coisa que você fala, não, eu voltei no Senegal, então se você voltou é porque você já foi, né? Você foi antes. Então, como é que foi essa coisa de ir antes? Como foi essa chegada lá? E aí eu acho que você pode já emendar um pouco com essa pesquisa do doutorado, né? Que eu acho que é essa meio do mestrado para o doutorado, né? Porque eu acho que a intenção daqui não é nem a gente fazer conversar exatamente sobre as questões estritamente acadêmicas, mas como essas coisas se vinculam com o mundo, com a tua vida, né? Como é que essas coisas se retroalimentam mesmo, né? Que eu acho que é um pouco isso. Né? Então, em 2007, conduzida pelo meu companheiro, Cachalote, eu chego no Centro de Teatro do Oprimido e conheço o Augusto Boal e conheço Bárbara Santos. E Cláudia Simone, Alessandro, as pessoas que estavam no CTO naquele momento. Logo em seguida, a Cláudia e a Bárbara me convidam para fazer parte do grupo Cor do Brasil, que é um grupo de teatro que utiliza a metodologia do teatro do oprimido para construir as suas obras. Com esse trabalho, a gente vai para o Senegal a primeira vez, em 2010. Então, a Bárbara dirige um espetáculo, e esse espetáculo é todo pautado em música e corpo. Nessa época, quem fez toda a parte corporal foi o Charles Nelson, que foi com a gente para o Senegal. Então, ele é professor, coreógrafo,
e estava ali conduzindo essa parte corporal desse trabalho. E quando a gente volta, o Grupo Cor do Brasil, quando a gente volta do Senegal, depois de apresentar lá em várias cidades, nós participamos de uma caravana incrível, apresentando em várias cidades do Senegal. E aí, na volta, o Charles se afasta por motivos diversos. Ele se afasta do Cor do Brasil e eu fico com essa responsabilidade de conduzir o corpo da galera ali. Eu já não queria. Já estava ali, né? Eu já estava ali, pois é. Sim, sim. E aí, então, a Bárbara e a Cláudia, que conduzem muito os espetáculos que a gente está acostumado a fazer, o CTO começa a me colocar em outras percepções de quem eu sou como uma artista negra, como um sujeito negro. E aí, quando eu me deparo com esse lugar, existem várias estranhezas, né? Porque você começa a perceber os olhares hostis que até então não se percebia antes. Porque essa coisa ficar com uma preocupação com o racismo não era uma coisa não era uma preocupação minha há alguns anos atrás, né? Estar junto do pessoal do Cor do Brasil, do CTO, foi que me abriu essa minha janela, esse meu olhar para isso. Então e aí também eu comecei a fazer ali alguns trabalhos de corpo com o grupo, e junto também fazendo comigo, lá com o meu trabalho com os ciclomáticos, nesse espetáculo A Corrente de Eleia. Então foi nesse caminho aí. E o que mais que você perguntou? Eu esqueci. Como é que essa volta aí foi para o Senegal na segunda vez, e como é que você engata isso dentro do seu doutorado, né? Como é que é? Sim. Né? Bom, primeiro eu fico no estudo das danças, propriamente dito, né? Das danças dos orixás, como um elemento para o trabalho de corpo do ator. Só que aí eu passei a perceber, e esse foi um trabalho de pesquisa da Angel Viana. Já no mestrado, eu passo a perceber que, para além do movimento, existe um gesto cênico que eu tenho chamado assim, mas existe uma ação que está por trás desse movimento, que estão por trás desse movimento de dança. Então, isso que está por trás são nossos medos, são nossas opressões. Então, quando a gente trabalha, sem querer ser psicóloga, esse não é o caso, mas é por isso que eu digo que os exercícios que o Teatro do Oprimido propõe, eles me ajudaram muito nesse sentido. E a gente pôde fazer uma experiência disso quando eu e Cláudia Simone, que é uma coringa do Teatro do Oprimido. Coringa é aquela pessoa que, quando tem um espetáculo, faz a mediação entre público e plateia. Então, eu me juntei com Cláudia Simone e a gente fez um curso de 5 dias na Nicarágua. E aí, esse curso foi muito interessante, porque esses corpos começaram a ser desmecanizados, né? Ela fazendo a parte dela e eu a minha, e eu passei a perceber que aquilo ali poderia ser uma forma de fazer com que o corpo não fique engessado no primeiro momento de dança, né? Porque geralmente a gente pensa, mas eu sou gorda, eu não consigo dançar. Eu tenho alguma coisa, eu não consigo dançar. Eu não sei. Então a gente já começa a se boicotar, não por vontade própria, mas por tudo que a mídia nos apresenta, esse padrão corporal que a mídia nos coloca. Então a gente inverna nisso de tal forma que a gente acaba acreditando não ser capaz de fazer determinada coisa. Então essa desmecanização do corpo, ela acontece começando ali pelos exercícios, e depois o corpo vai começando a dançar, e aí depois a gente entra com o ritmo, e aí tem uma pausa para que a gente fale
de onde vêm essas danças, de onde Uhum. vêm esses ritmos, falando um pouco Uhum. ali sobre a mitologia dos orixás, e aí Uhum. está a minha ligação do mito aí com o motim, né? Uhum. Essa relação do mito, Uhum. e aí juntando todo esse universo é que eu tenho construído a minha forma de trabalhar, de Uhum. abordar Uhum. as pessoas que participam da minha oficina. Uhum. Eu quero fazer um apontamento que logo assim que eu comecei a dar oficina de dança, eu fui dar um curso para umas crianças do Morro do Estácio. Olha, aquelas crianças, elas revolucionaram a minha maneira de dar aula, porque Uhum. elas usavam as danças para fazer outras coisas. Elas Uhum. conversavam utilizando os movimentos que eu dava. Eu achei aquilo bárbaro. A criança faz isso porque a criança não está antenada nessa coisa de medo. A criança pode fazer qualquer coisa. Depois que a Uhum. gente vira adulta, é que a nossa cabeça, né, fica, Uhum. fica compensada ali Limitando, né? Uhum. naquele sistema. Uhum. E, e aí eu já tive experiências muito significativas, né, nesse sentido. Uhum. E eu acho que Uhum. todas elas colaboram para esses encontros que é o Sim. Laboratório Raízes do Movimento. Sim, que é um pouco tua base para o doutorado, né? Que você está um pouco Exato. desenhando. Você pode falar um pouquinho, né, sobre isso, até porque é um retorno seu, né, para lá, para Germânia Coni, né? E como é que Pretendo você vai voltar. fazer? Né? A gente vai sair dessa pandemia, a UERJ resiste e vai cair bem para você, para nós. Fala um pouquinho. Pois então, agora com a pesquisa para o doutorado, utilizando aí o Ensinando a Transgredir, né, de Uhum, Bell Hooks, uhum, a minha ideia é despertar no indivíduo uma curiosidade sobre esses conceitos de mito, de corporalidade, que geralmente não se desperta uhum, nos espaços convencionais uhum, de dança. Então, a minha aproximação com a UERJ para seguir no doutorado é justamente isso, né? Agora eu quero estudar mais a Germane, né? Porque uhum, eu acho que eu já vasculhei aí bastante a Mercedes, o Charles, e agora eu queria passar para um outro momento que é extremamente contemporâneo, que é o uhum, trabalho da Germani e de outras companhias que existem em outros países do continente africano e que atuam também nessas pesquisas. Então, a minha proposta é investigar o que está por trás desse movimento de dança, né? Como uhum, que a gente consegue transformar esse movimento de dança a partir dos elementos que nos cercam, né? uhum, Tanto os elementos bibliográficos, quanto os uhum, elementos corporais, uhum, visuais também. Como é que uhum, esses elementos conseguem fazer com que a gente consiga expandir esse gesto cênico uhum, sem. E quero dizer também que eu não estou dizendo que as outras linguagens não sejam significativas, né? Como a dança uhum, contemporânea, tá? Acho que todas têm a sua contribuição, uhum. mas eu estou falando de uma coisa que me interessa. Sim. Então, eu acho que as danças negras é um lugar que me interessa, não só pelo Uhum, seu repertório, né? uhum, Pelo seu celeiro ali de uhum, movimentos e possibilidades, mas também por essas investigações uhum, que podem saltar que estão uhum. por trás desses movimentos. Então, acho que Sim. descobrir aí o que está por trás disso é a minha Uhum, nova proposta que eu estou querendo seguir aí para o doutorado. sim. Eu acho que é super legal, né, a gente pensar um pouco sobre isso, né? Porque a gente sempre pensa na dança como algo que está para fora, né? Tem gente que está perguntando aqui se você poderia dar mais detalhes da Germânia Coni, né? Quem que é, né? Que eu acho que o Charles Nelson você falou um pouco, né?
mas Ah, talvez essas pessoas que você levantou, né, dar visibilidade, né, eu acho que é legal falar. Tem pessoas perguntando aqui, pessoas perguntando também sobre o acesso da sua dissertação, onde é que procura, se é no site da Unirio, como é que funciona isso? a dissertação, eu acho, ela não está publicada ainda, porque é, a formação foi em setembro, e aí logo Uhum, depois veio o final do ano, e veio o carnaval, pandemia. Então as coisas estão aí estacionadas uhum, nesse uhum. sentido. Sim. É, então não está publicada ainda, né? Infelizmente. Mas eu posso disponibilizar o material que eu tenho aqui, Uhum, a pessoa passa o uhum, contato que eu mando sem problemas. Então, eu posso citar, além da Germane, eu posso citar a Juliana Jardel, que é de Goiânia, a Maria Zita Ferreira, a Luciane Ramos, que tem sido uma pessoa assim, incrível nas minhas orientações, a Nadir uhum, Nóbrega, Evandro Passos, Edilson Fernandes, também conhecido como Xerife, que ontem o uhum. Coletivo Migração fez uma live com ele ontem e foi muito bacana. E a Uhum. Inacira Falcão, que Sim. tem um livro chamado Corpo e Ancestralidade, que é Uhum, fabuloso. uhum. É, a Luciane foi Germane é professora da uma Unicamp, né? Ela foi isso. professora da Unicamp, eu acho que ela está Germane, na Bahia agora, né? ela tá na Uhum, Bahia. uhum, Ela vive lá. Germane é uma bailarina que tem a sua primeira formação com a dança clássica pelo Maurício Bejar. Ela tem uhum, essa formação com ele e depois ela ela desenvolve uma técnica e uma pesquisa desenvolvendo passos de dança com relação aos elementos da natureza, uhum, né? Que se a gente uhum, puder entender aí aqui no contexto brasileiro, a gente está uhum, falando dos orixás, né? Então, a uhum, Germane tem esse livro aqui, que é difícil achar, mas consegue. Eu consegui pelo Patrick Aconi, que é um coreógrafo, pesquisador, filho dela, e também é professor. E quando eu estive pela segunda vez, isso foi em 2015, no Senegal, eu tentei conseguir esse livro lá e não tinha mais exemplar. E aí em 2018, 19, ele veio dar um curso na UFBA, em Salvador, e aí eu corri para lá para estava rolando fórum de artes negras, uhum, rolando na UFBA, e aí ele foi como convidado para ministrar uma oficina, e aí consegui fazer contato e ele trazer esse livro para mim. E uhum, Germane, em 2009, cria a École des Sables, que fica num vilarejo chamado Tuab Jalal. Tem várias referências na internet, é super possível encontrar. Tem vários vídeos dela também dançando. É uma artista que merece ser pesquisada, ser divulgada. É uma uhum, atriz incrível. uhum. É uma Pois artista é, a gente está fabulosa. a gente tá chegando aqui no final, Fernanda, já, né, do nosso encontro, porque geralmente a gente deixa aí uns 10 minutos, né? Sim, Acho que tem uma coisa que também que você talvez possa falar um pouco também. Você fez um espetáculo recente, né, o Cabelos de Baobá, fiz meus cabelos de né, que Baobá. eu acho que pode ser interessante, né, porque eu acho que você falar um pouco, não só divulgar, mas falar um pouco seus contatos, enfim, o que você quiser falar assim no final, né, dessa live de informações sobre você, sobre a pesquisa, né, sobre essa nova, porque na verdade é uma relação nova que você está estabelecendo com a UERJ, né, com o Motim. Na verdade, a gente teve um encontro pessoalmente Sim. e estourou a pandemia, né? E aí, e agora esse encontro virtual, né? Que está sendo o que é possível para todo mundo, mas eu acho que a gente vai estreitando as relações também, né? E eu acho que pode ser legal, né? Você falar um pouco sobre isso, sobre essa sensação de amotinar, enfim. Ah, meu xodó. Meus cabelos de baobá, que começou a ser pensado, inclusive, lá no Senegal, Uhum, quando eu conheci um lugar chamado a Cidade dos Baobás. uhum, E aí eu continuo ainda, embora já tenha alguns anos que eu estive lá,
mas eu ainda continuo muito atravessada por aquele lugar, tanto da primeira vez em 2010 quanto da segunda. Eu sou muito atravessada por tudo que aquele lugar me disse. E acho que por conta acho que o Senegal foi um dos motivos de eu estar fazendo mestrado, de ter feito doutorado. Meus cabelos de baobá é meio que um resultado, será que se é que eu posso chamar assim, da pesquisa, né? Porque ele é pautado, toda a estética dele é pautado nas matrizes negras, desde o cenário feito pelo cachalote, passando ali pelo figurino, a música que foi feita pela BA, o figurino foi da Clívia Cohen, as atrizes, Ana Paula Black e eu. Então, a Vilma Mello, que é uma mulher incrível, diretora do espetáculo. E você é Então, dramaturga, né? menina, É o pois seu é. texto. Não, temos Pois que é, falar, temos que pois falar. é. Essas coisas para mim às vezes ainda são irreais, às Sim. vezes. E aí eu queria muito fazer um trabalho que tivesse esse clima, né? Que versasse assim, muito nesse contexto afro-brasileiro, negro. E aí eu fiz o espetáculo. O Charles Nelson foi uma das pessoas que me ajudou ali com a questão do corpo. E o texto, eu tive muito acesso aos textos da Mercedes Batista e da Carolina Maria de Jesus, que foram uma das referências que me ajudaram A a gente falou ontem, né? construir, pois é, a Uhum, construir o uhum, texto. uhum, Carolina Maria de Jesus, que eu não conhecia, eu uhum. passei a conhecê-la em 2006, se eu não me engano, quando o Ribamar, que é o diretor de Ciclomáticos, me convidou para fazer Salve Ela, Carolina Maria de Jesus em cena, e a gente ficou estarrecido de a gente não conhecer aquela mulher tão fabulosa e a sua obra. E aí eu escrevi Meus Cabelos de Baobá, né, voltando, e, e aí a gente está aí esperando passar a pandemia para poder continuar circulando com ele. O Laboratório Raízes do Movimento, eu tô com suspeita de Covid, né? Então eu tô, pois é. Então eu tô segurando a minha onda, então assim, tô fazendo muito repouso, tô mais quietinha, embora não, assim, não saio de casa para nada e quando saio vou de máscara, ele conseguiu me passar uma rasteira. Mas o Laboratório Raízes do Movimento, ele tem uma página no Instagram, tem uma página no Face, e assim que eu tiver com a saúde mais restabelecida, como eu estou achando que essa coisa de pandemia ainda vai durar um Uhum. tempo, e também até porque eu acho que vai acabar sendo um braço nosso, esses encontros Ah, online, sim, sim. né? Eu vou fazer uma vez por semana uma aula de dança e tentando colocar no contexto presencial que acontece no Uhum. laboratório, ele vai acontecer de maneira virtual. Então, você tem que Sim. trazer um livro ou trazer um texto para que eu possa falar e o movimento, o ritmo, a dança, ele também vai estar ali. Ah, eu preciso falar também de que, geralmente, quando eu faço os encontros do laboratório, o Alexandre Pires e o Anderson Vilmar são dois percussionistas feras que me acompanham e Uhum. muito me ajudam nessa construção do trabalho. E aí eu divulgo aí para vocês, mas tem bastante coisa já no Facebook, no Instagram do Laboratório Uhum. Raízes do Movimento. O espetáculo Meus Cabelos de Baobá, terminando a pandemia, ele volta também a ser apresentado. E Ótimo. daqui a 4 anos eu defendo A o defesa, a trabalho do defesa, né? doutorado. Mais um Pois filho é. parido. Mais um filho parido. A gente está terminando mesmo aqui, tá nos finalmente, então tô também divulgando, né? Porque é interessante a gente divulgar. Eu começo falando um pouco do Motim. O Motim é um grupo de pesquisa ligado ao CNPq, ao UERJ, e não só ao UERJ, mas faz um trabalho que é interinstitucional com a UDESC, que é o FRN, alunos de pós-graduação, de graduação, com pesquisas relacionadas aos feminismos,
né, racialidade, tudo que está atrelado, gênero, né, pensando um pouco no mito, no rito como suportes aí, como plataforma para a discussão dessas questões, que são questões tão caras nesse mundo Ah, Joana contemporâneo, né? Ribeiro, minha orientadora do É, mestrado, está aqui. Obrigada, e Joana. tem um monte de gente aqui dando parabéns para você, dando melhoras, né? Que você melhore Parabéns aí para você nisso. também, Lu, por poder Ah, pra proporcionar aqui esse gente. momento, por ter me acolhido no doutorado. Espero que a gente possa Sim, estar junto em breve. a gente vai, a gente vai. E eu queria terminar com um pensamento, assim, não sei também se você quer fazer algum término poético. Ontem teve até música aqui de da Maria Flor, né? Se você quiser fazer algum movimento, isso está tudo aberto, a gente não fechou essa ideia. Mas antes de fazer isso, eu queria falar mais uma vez que os encontros da gente vai ser sempre segunda e terça, às 20 horas. A gente está com esse grande tema semana que vem também, né? Sobre poéticas, pedagogias pretas, né? E a gente sempre discutindo um pouco essas questões em torno do feminismo e tal. E aí tem um pensamento da Bell Hooks, que ela diz assim aqui, né, que eu achei interessante. Ontem eu falei da Bell Hooks, você falou da Bell Hooks também, mas aqui ela diz: uma tarefa fundamental dos pensadores negros críticos tem sido a luta para romper com modelos hegemônicos de ver, de pensar e ser, né, que bloqueiam a nossa capacidade de nos vermos em outra perspectiva, nos imaginarmos, nos descrevermos e nos inventarmos de modos que sejam libertadores. Então, eu acredito que essa sua proposta é uma proposta de quebra, de rompimento desses modelos hegemônicos, né? Logicamente, dialogando com pessoas negras e não negras, né? E dialogando com o TO, dialogando com o trabalho que você teve todo, né? Toda a sua trajetória com ciclomáticos e tal. Então, acho que é muito interessante, né? A gente pensar um pouco sobre essa ideia de que a gente tem capacidade de quebrar esses modelos, né? A princípio, a gente tem esse medo. Primeiro que eu acho que a gente se vê, né? Diante do racismo, né? Desse fascismo que acompanha o racismo, né? O racismo inicialmente. E aí a gente começa nesse movimento de que, bom, nos percebermos nesse lugar, né? Primeiro é uma autopercepção e depois dessa autopercepção, como é que a gente consegue quebrar esses modelos para entrar em contato com conhecimentos que são conhecimentos altamente ricos, muito profundos, antigos, né? E que nos ensinam de outro jeito, né? Por um outro caminho, né? Por outros caminhos, né? Não é nenhum outro caminho, mas por outros caminhos, Outros né? caminhos, sim. Outros caminhos, né? São múltiplos caminhos. Então, acho que o que a Bell Hooks traz para a gente é muito legal, né? Da gente pensar que primeiro acolher esses pensadores e pensadoras negras como vocês, né, que estão chegando com tudo, a partir dessa ideia de cotas, de um governo que é democrático, que foi democrático, né? Então acho que é um pouco esse caminho que a gente tem que trilhar para a gente ir quebrando, fazendo esses pequenos motins, guerrilhas que são pequenas, a gente pensa que é pequeno, mas no entanto a gente está criando, né? A gente está criando redes que podem ser poderosas para um mundo renovado pós-pandemia e durante a pandemia. E aí eu deixo esse fim de live para você, né? O que é que você quiser fazer, falar, né? Falar um trecho do Baobá, sei lá, o que você quiser fazer para a gente Ave poetizar Maria. nesse fim, né? Porque eu acho que o que salva é só a poesia, só salva a poesia, né? A Só poesia salva do poesia. movimento, a poesia do teatro, a poesia, enfim, criando fissuras, exato. O Bom, que você então, lembrar? aproveitando com inspiração no. Com Tem um inspiração minuto. no. Ai, meu Deus! Com inspiração. Então eu não vou falar nada. Fala Gente, eu nada. quero muito agradecer a todo mundo que passou aqui na live. Quero agradecer a Luciana por ter feito o convite. A gente aí já está fazendo, embora estejamos separadas, está fazendo aí escrevendo para o livro do Motim. E eu estou super feliz com essa proposta e acho que eu vou ser muito feliz aí nesse caminho do doutorado, de braço dado com você. Opa, viva o motim, vamos se amotinar. É Um voé, é beijo. voé, Eu vou, é. é voé, axé. E axé, axé Axé. pra gente, saúde, muita saúde. Saúde pra gente poder Obrigada fazer muita para todos poesia. nós.
Maravilha, maravilha. Obrigada, Fernanda. Boa noite para todo mundo. Obrigada por todo mundo estar aqui com a gente se amotinando. Ótimo, ótimo.